do culto, você pode adquirir o seu. Amém, gente? Vamos para a palavra então? Nós estamos falando já há muito tempo, me perdi nas contas sobre o Espírito Santo. E no domingo passado eu falei sobre andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Paulo vai dizer, deixa eu só pegar o texto aqui, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, Paulo vai dizer: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e vocês não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana quer o que é contrário ao Espírito Santo, e o que o Espírito quer é contrário à nossa natureza humana, e os dois são inimigos. Por isso vocês não podem fazer o que vocês querem, as nossas vontades. Então o apóstolo Paulo está falando que nós devemos andar pelo Espírito, e andar pelo Espírito, segundo esse texto ali mesmo, vai dizer que não é andar segundo a vontade da nossa natureza humana, segundo os nossos impulsos humanos. E na quarta-feira agora que passou, a gente falou sobre o andar no Espírito também não é andar sobre aquilo que a gente sente, não é andar sobre os nossos sentimentos, porque quando nós temos uma comunhão com o Espírito Santo, apesar dos nossos sentimentos, nós conseguimos, pela nossa fé, andar além daquilo que nós estamos sentindo. Então isso é também uma obra do Espírito Santo. E hoje, para finalizar não a mensagem sobre o Espírito Santo, porque a mensagem sobre o Espírito Santo, a gente vai finalizar ela, ou a gente vai ter um momento bem especial, que vai ser no dia 18 de novembro, né? Então vai ser um sábado à noite, a gente vai ter uma fornalha aqui, uma noite de adoração, e aí a gente vai falar do Espírito Santo nesse dia. Obrigado pela luz aí, ajudou muito, não sei quem ligou aí, obrigado, Kelly. Mas sobre esse andar no Espírito, gente, é andar por fé. Se a gente olhar lá em Atos capítulo 6 e versículo 5, quando eles estavam escolhendo pessoas para cuidarem de uma parte da igreja que estava ficando de lado, diz aqui que todos concordaram com a proposta dos apóstolos de escolher algumas pessoas para cuidarem de determinadas áreas da igreja, daquela organização. Agora preste atenção, e então escolheram Estevão, preste atenção, um homem cheio de fé e também escolheram mais Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia. Eu quero pegar só a parte ali da escolha. Eles escolheram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Dificilmente você vai ver alguém cheio do Espírito Santo, preste atenção, que também não é cheio de fé. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que é cheia de fé. Cássio, eu quero aumentar a minha fé. Você precisa aumentar a sua busca pelo Espírito Santo. Porque se você tiver uma influência maior do Espírito Santo, automaticamente você vai ter uma fé maior. E Jesus, se você olhar os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele critica pessoas que têm pouca fé, ao passo que Jesus elogia algumas pessoas que tinham uma grande fé. O que isso nos traz de ensino? Que existem medidas de fé. Existem medidas. Então tem algumas pessoas que têm uma fé mais desenvolvida e pessoas que têm uma fé menor, uma fé retraída. E o que influencia diretamente a nossa fé? Duas coisas. Primeiro, a presença do Espírito Santo dentro de nós. E a segunda, Romanos 10 e 17. O que diz lá? E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, e a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de quem, gente? Então vamos lá.
Quando eu estou passando por algo, vamos dizer, eu estou tendo uma luta, eu estou vivendo um desafio. Gente, nós estamos vivendo um tempo que nunca foi tão fácil a gente ouvir uma palavra. Eu separei essa semana, eu tinha ali, eu vou chutar assim, uns 200 CD de pregação. Separei para queimar e colocar fora. Quem é do tempo aqui que a gente gravava, editava, colocava num CD e daí comprava o CD? Quem lembra de comprar o CD? Lembra disso, gente? A gente comprava o CD da pregação. Olha que coisa, gente, como a vida muda. Hoje todas as nossas pregações aqui, de domingo ao menos, elas estão aonde? No YouTube, de grátis. E a de quarta-feira, nós também podemos enviar o áudio, porque a gente não grava o vídeo, mas tem o áudio. E quem é membro aqui da igreja, está no grupo dos membros e recebe o áudio. E quem não é membro, não ganha, entendeu? Estou brincando, se você não é membro, se quiser quarta-feira eu queria ouvir a mensagem, pode pedir que a gente envia, tá? Mas se você for membro, você já vai estar encaixado, entendeu? Já recebe lá toda quinta-feira, sexta-feira entre o áudio. O que eu quero dizer é o seguinte, está muito acessível. Então quando eu tenho algo que eu quero ouvir uma palavra, a internet está cheia. Claro que tem gente que não dá para ouvir, tem gente que é besterol. Infelizmente a internet, ela deu voz para todos, e tem gente que não dá para ouvir, e a grande verdade é que a maioria das pessoas que está na internet, não dá para ouvir. Então você tem que aprender a ser seletivo, bem seletivo, em quem você vai ouvir, quem você vai permitir que influencie a sua vida. Agora sim, se você está passando por um momento difícil, desafiador, você pode todos os dias ouvir uma palavra pela internet. Eu já ensinei aqui o Glorify, só que assim, o grande problema é que é tão fácil que as pessoas não fazem. Gente, o Glorify, se você baixar, em 10 minutos você lê um texto, você tem a explicação desse texto assim, e você edifica a sua fé. Se eu perguntar aqui, quem quer fortalecer a sua fé? Todo mundo aqui vai levantar a mão. Agora a pergunta é, o que você está fazendo pela sua fé? Todo mundo quer ter mais fé, beleza, tá, então vamos lá. Cássio, o que eu preciso para ter mais fé? Ouvir mais da palavra. O que eu preciso para ter mais fé? Aumentar a minha comunhão com o Espírito Santo. Você tem feito isso? Não, então não tem mais fé. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. O que eu quero chegar no 7, mas eu vou ler desde 1. Olha o que diz Paulo aqui. De fato, sabemos que, quando for destruída, essa tradução aí, eu não gosto muito dessa aí, cara. Essa é só de vez em quando. Essa aí está melhor. A melhor Bíblia, tá? Volto de antes. A melhor Bíblia, se você não está acostumado a ler Bíblia, compra com essa tradução, essa ali, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Ok? É a melhor para ler quem está começando. Ah, Cássio, eu já entendo um pouquinho. Então compra a NVI, nova tradução, nova versão internacional. Tá? Porque é melhor. Olha o que ele vai dizer aqui. Viu que a outra chamava de barraca? Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Alguém me ajuda? Eu acho que é a chuva. Não escutei mesmo, ou eu estou surdo. O corpo. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Que Paulo era muito bom nas palavras. Ele está dizendo, quando tu morrer, é isso, quando for destruída, morreu. A habitação o quê? Temporária, que a gente vive nessa, não é só casa, é o corpo. Preste atenção. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela entende isso aqui. Ela não teme isso aqui.
temos, quando isso aqui acabar, temos, e olha o paralelo que ele faz, quando essa temporária habitação terrena, ele está tipo assim, esse corpo é pouco. Estão comigo, amém ou não amém? Nós temos da parte de Deus o quê? Edifício, uma casa que não é temporária, uma casa que é eterna no céu, e uma casa que não é construída por mãos humanas. Pode ir adiante. E enquanto a gente estiver nesse corpo, gememos. Agora Paulo vai dizer aqui das pessoas cheias do Espírito Santo, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas queremos ser revestidos da nossa habitação celestial, não queremos nos perder, queremos alcançar a salvação, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus, olha que tremendo isso aqui, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos, olha o que nos dá essa garantia, dando-nos o quê? O Espírito como garantia daquilo que está por vir. Portanto, temos sempre confiança, a fé, sabemos que, enquanto estamos nesse corpo, estamos longe do Senhor. Agora, olha esse texto aqui, está falando do Espírito Santo em nós, porque vivemos por fé, e não somente pelo que nós, tem pessoas que só vê essa terra, o cristão, cheio do Espírito Santo, ele vê além, e o versículo 8, mas temos confiança e preferimos estar ausente do corpo, quer dizer, deixar essa vida para habitar com o Senhor. Então, uma vida cheia do Espírito Santo, não é governada pelas nossas vontades, não é dirigida pelas nossas emoções, como nós falamos quarta-feira, mas é dirigida e governada por aquilo que Deus diz através da sua palavra. Então, o que é que a palavra de Deus nos diz? Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15 a seguir, olha o que diz aqui o autor da carta aos Hebreus. Porque, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração como na rebelião. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, ele vai falar lá dos 40 anos do deserto, só para situar os mais novos na fé aqui, que estão visitando. Todo mundo conhece a historinha, a historiona na verdade, sei lá, nem existe essa palavra, aquela grande história de Moisés, as 10 pragas do Egito. Então, quando vem as 10 pragas, Faraó permite que eles vão embora do Egito, da escravidão do Egito, e eles entram agora no deserto, rumando na direção da terra prometida. Só que a maior parte das pessoas morre no deserto, preste atenção, e não entra na terra prometida. Por quê? Por causa do coração duro, por causa da dureza do coração. E o que é que quebranta o nosso coração? Vou pegar o texto aqui, Ezequiel, esse aqui eu não peguei, não anotei, mas eu sei onde é que ele está aqui. Está no livro de Ezequiel. Vamos achar aqui. Está aqui. Ezequiel 36, 26. Olha aqui o que o Senhor diz através do profeta Ezequiel. Eu darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, e tirarei esse coração de pedra, e em troca eu darei um coração de carne. Olha o 27. Porei o meu espírito em vocês, e esse espírito
vai os levar a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Gente, é tão interessante o que Deus fez, porque por que Deus deu as leis? Para que o povo andasse segundo as instruções de Deus, mas o povo não conseguia. O que a lei não conseguiu fazer, por causa da fraqueza da nossa carne, da nossa humanidade, quer dizer, escute o que eu vou dizer, por nós mesmos, nós nunca vamos conseguir obedecer a Deus. Aí o que Deus fez? Ele nos deu o Espírito. Então, o que nós não conseguimos fazer, por causa da nossa humanidade, o Espírito Santo de Deus gera em nós. Olha que coisa tremenda. Nós não conseguimos fazer, sozinhos. Aí Deus diz, então tá, eu vou ajudar vocês. Eu vou colocar em vocês o meu Espírito, e Ele vai levar vocês a agir segundo a minha vontade. Então, o Espírito Santo, Ele gera em nós aquilo que humanamente nós não conseguimos fazer. Voltamos lá para Hebreus, então 3,15. Por isso é que se diz, se vocês ouvirem a voz, não endureça o coração como aquele povo lá, que eu libertei do Egito e entrou no deserto. Preste atenção, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram, quer dizer, morreram no deserto? E a quem jurou que nunca, preste atenção que Deus jurou que aqueles rebeldes, que aqueles desobedientes, eles nunca entrariam no descanso. Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, preste atenção, que por causa da incredulidade, eles não puderam entrar. Gente, nós precisamos desenvolver a nossa fé, precisamos fazer a nossa fé crescer. Por quê? Porque se a nossa fé ela não crescer, se a nossa comunhão com o Espírito Santo não crescer, nós nunca vamos experimentar as coisas que Deus planejou e projetou para nós. Lá em Jeremias 29:11 é um texto lindo, que foi uma carta, coloca o 4 primeiro, bota o 4, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, já ensinei, quando a Bíblia diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, é porque Deus estava em guerra, e a guerra aqui era contra o povo dele. De vez em quando os pais não estão em guerra com os filhos, sim ou não? Em guerra. Pensei, mas não vou falar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, preste atenção, que deportei de Jerusalém para Babilônia. Quer dizer, Deus permitiu aquilo. Deus permitiu. Agora, olha que Deus, parece que Deus é bipolar. Assim diz o Senhor que está em guerra, a todos os que Ele exilou, deportou, levou de Jerusalém para a Babilônia, se tornaram escravos. Babilônia veio contra Israel, contra Jerusalém, que era a capital, e aí invadiu as muralhas, destruiu o templo, destruiu tudo, e levou tudo que tinha de bom e as melhores pessoas como escravas para a Babilônia. Agora olha o que ele diz no 11, é a mesma carta. Aí o Senhor diz, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Isso aqui é doido, gente, isso aqui é só por fé. Por isso que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo e de fé. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los o quê? E não de causar danos. E eu tenho planos de dar a vocês uma esperança e Mas Deus bateu a cabeça. Vocês estão entendendo o texto, sim ou não?
Deus diz: eu permiti essa destruição, essa escravidão, mas eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Eu é que sei. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. E é interessante porque Ezequiel é o profeta pós-Jeremias, não só na Bíblia, mas ele é pós-Jeremias. Ezequiel, ele foi um profeta na Babilônia. Ele foi um dos que estavam na Babilônia lá, com o povo escravizado. Então ele estava lá no meio, vendo tudo aquilo, e aí Deus está dizendo: eu vou dar para vocês um novo coração, que foi o que nós vamos lá. Eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês, e aí vocês vão começar a fazer a minha vontade. Porque é só pelo Espírito de Deus que nós conseguimos fazer a vontade de Deus. Então, a falta do Espírito Santo e a falta da fé, ela nos priva de experiências e até de respostas de Deus. Porque diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima precisa crer que Ele, e que recompensa aqueles que o buscam. Quer dizer, eu preciso crer. Eu preciso, não é só, eu preciso de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, lá, voltando para Hebreus 13:19, nós vemos ali que o povo de Deus não entrou no descanso e não desfrutou das promessas por 3 motivos: por causa da desobediência, por causa do pecado e por causa da falta de fé. Incredulidade é falta de fé. Olha as 3 razões pelas quais Deus os reprovou: a desobediência, o pecado e a falta de fé. Então, quando nós buscamos andar no Espírito Santo, nós também vamos começar a andar por fé, andar por aquilo que a palavra diz, andar por aquilo que Deus diz. O Espírito Santo, ele nos ajuda a tirar os olhos das circunstâncias e nos apegar nas promessas de Deus. Todo cristão, ele vai passar por lutas e desafios, senão não estaria na Bíblia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago 1:2 diz: tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Jesus vai dizer: o mundo jaz no maligno. Então, Paulo vai dizer: enquanto estamos nessa casa, nesse tabernáculo, que é uma tenda provisória, nós vamos gemer, nós vamos ter aflições. Mas nós não andamos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não anda por aquilo que ela está vendo. Ela anda por aquilo que ela crê. Eu acho incrível, gente, lá em, acho que é Hebreus 11, esse texto também não peguei, mas já pegamos agora aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, vamos ler desde pode ser desde o 8, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando eu escrevi o meu livro para os jovens em 2011 para 2012, eu disse que o ABCD do cristão é obedecer. O ABCD do cristão é obedecer. Porque tudo que Deus nos pede é o melhor para nós. Amém? Jovens e adolescentes aqui, o que Deus nos pede é o melhor para nós. É o melhor para nós. Quantos aqui tem de 25 para baixo, para menos? Levanta a mão. Levanta a mão bem alta aí.
Show. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu olho para trás, eu me comprometi com Deus com 15 para 16 anos. E eu olho para trás, atenção jovens e adolescentes aqui, 25 para menos, tá? E os outros, escuta. Tá? Mas serve para eles muito isso aqui. Eu deixei tudo para trás, mas literalmente tudo. Mas eu ainda vejo alguns ex-companheiros, ex-amigos meus, eu ainda vejo. E eu vejo que a vida deles está de igual para pior. E eles olham para a minha vida e eles não conseguem, eles não entendem. E eu digo para vocês, é sobre Deus. É sobre ser comprometido com Deus. E quem me conhece sabe que eu sou intenso. E quando eu decidi esse negócio de Deus, eu entrei de cabeça. Bom, estou aqui até hoje. E quando eu olho o fruto, eu não me arrependo. Quando eu olho o fruto, eu não me arrependo. Então, obedeçam a Deus. Busquem a Deus. Indiferente se os seus pais buscam ou não buscam, são ou não são. Porque eu atendia jovens que me diziam às vezes assim: Cássio, é muito difícil na igreja, porque... Eu ainda dizia, mas os teus pais vêm, mas olha que coisa boa, teus pais até vêm. O meu problema é meus pais. Porque lá em casa parece um inferno, mas vinham na igreja, assim ó, um relógio os pais na igreja. Mas só na igreja. Porque vinham discutindo e iam embora brigando. Mas não faltava um culto. Então eu digo para os jovens, se os teus pais não são exemplo do que ser, que eles sejam um exemplo para você do que não ser. Estou falando de fé, não estou falando do resto, porque os pais têm muito a ensinar para os filhos. Agora, sobre fé, sinto muito, pais. Mas essa história de que faz o que eu te digo, mas não faz o que eu faço, isso aí nunca deu certo na história. Não vai dar agora com você. Se o seu filho não vê a sua vida com Deus, não espere que ele tenha. Agora estou falando para os adolescentes e jovens. Se os seus pais não tenham, eu digo para você, tenham vocês, porque vale a pena. Amém? Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu. E dirigiu-se para um lugar que mais tarde ele receberia como herança. Agora preste atenção, embora não soubesse para onde estava, mas ele obedeceu a Deus. Eu não sei se isso aqui vai dar certo, Deus, mas eu vou te obedecer. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse numa terra estranha. Viveu em tendas com Isaque e Jacó, que como eram filhos, eram co-herdeiros da mesma promessa. Eu acho isso aqui incrível. Essa parte do texto mexe muito comigo, porque ele esperava uma cidade que tem alicerces, e cujo arquiteto e o construtor é Deus. Preste atenção, bota lá Gênesis 12:1. Quando Deus chama Abraão, então disse o Senhor a Abraão, preste atenção, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você um grande povo, eu o abençoarei, eu tornarei famoso o teu nome, você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados.
Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Agora volta lá para Hebreus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. A gente já lê essa parte, pode pular? 9. Deus disse para ele que ia fazer um povo novo dele. Olha o que é uma pessoa ser cheia do Espírito de Deus. Deixa eu fazer um outro povo de ti. Pois Abraão saiu caminhando, e diz o versículo anterior que ele passou na terra prometida como se estivesse numa terra que não era a terra dele, mas foi a terra que Deus prometeu para ele, mas para ele era uma terra estranha. Por quê? Olha o que é andar por fé. Porque Abraão, versículo 10, esperava a cidade que tem alicerces, uma cidade, mas cujo arquiteto e edificador é quem? Que cidade é essa, gente? Que cidade é essa? O céu. Quando Deus chamou Abraão, disse: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão não estava focado. Olha que coisa incrível, ele não estava focado. Olha que Deus disse: eu vou te fazer famoso. Através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão não focou nas coisas dessa terra, ele focou nas celestiais. Por isso que ele é o pai da fé. 11. Pela fé, Abraão e também a Sara, estéril, já avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou, olha só, por que nasceu Isaque? Porque eles consideraram que Deus era fiel. Eles não andavam pelo que eles viam, eles andavam pelo que eles criam. Estão comigo, gente, sim ou não? Ele considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, quer dizer que não, nem subia mais. Daquele homem sem vitalidade, sem capacidade para fazer filho, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé. Agora, olha essa parte aqui, gente. Meu chapéu. Todos esses viveram não viveram pelo que viam, mas viveram pelo que criam. E morreram sem receber o que tinha sido. Até viram de longe e saudaram. Agora eu acho isso aqui incrível. Mas eles reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Sabe o que é estrangeiro que não é daqui? Peregrino que está o peregrino está de passagem. Esses caras, gente, eles reconheciam que eles estavam de passagem nessa terra, que a casa deles era o céu. 14. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria, uma outra pátria. Se estivessem pensado naquela que onde saíram, tinha oportunidade de voltar, se eles ficassem focados nas coisas terrenas. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ô gente, será que um dia alguém vai poder dizer assim, ó, o Deus do Adriano, o Deus da Luane, o Deus do Ronaldo? Será que um dia, entende o que está dizendo o texto? Por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, porque olha quantas gerações depois vão dizer assim, ó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus pela fé deles. Será que um dia alguém vai dizer assim, os filhos vão poder dizer assim, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe? E aí, Deus lhes preparou uma cidade. 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, quando Deus pediu o único filho dele, como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único
filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque. Olha como Deus é, gente. Deus deu Isaque para Abraão. E agora Deus faz o quê? Pede Isaque para Abraão. Só que Deus tinha dito a Abraão, através de Isaque, eu vou fazer com que a tua descendência seja muito grande, seja considerável. E agora Deus pede Isaque. Abraão, olha que, meu chapéu. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Só eu gosto de ler Bíblia aí. Eu gosto de ler Bíblia. Abraão levou em conta. Olha que ele está para sacrificar o filho. Em sacrifício, em oferta a Deus. Como um ato de adoração a Deus, de louvor a Deus. E Abraão não repensou. Agora olha a fé desse cara, porque ele levou em conta que Deus podia o quê? Ressuscitar dos mortos. Então ele acreditava que mesmo ele sacrificando Isaque, Deus o poderia ressuscitar dentre os mortos. E pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, e assim vai, é fé e fé e fé. Agora é incrível. E nós, gente, fomos chamados para desenvolver a nossa fé. Tem 3 níveis de fé. Assim, resumidamente falando. A primeira fé é quando eu não creio e começo a crer. Eu não creio e eu começo a crer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo de fé é nós amadurecermos na fé. Então, ou seja, eu passo de ser uma pessoa que apenas tenho fé, comecei a acreditar no Senhor. Deixa eu tomar uma água aqui. E eu começo agora a desenvolver a minha fé para me tornar uma pessoa mais madura. Esse é o segundo estágio. E o terceiro estágio de fé é a pessoa que é madura na fé. Ela começa a entender o propósito que Deus tem para a vida dela nessa terra. Esses são os 3 níveis. A maioria fica na fé de eu não acreditava, agora eu acredito. Uma pequena parte, pequenininha, são as pessoas que começam a crer e buscam amadurecer, buscam desenvolver a sua fé. E uma parte minúscula são as pessoas que, maduras na fé agora, entendem o seu propósito e buscam viver o propósito de Deus para a sua vida. Esses são os 3 níveis de fé. Como que eu vou aumentando a minha fé, Cássio? Através da busca pelo Espírito Santo. E a busca pelo Espírito Santo, eu encerro dizendo o seguinte: ela não depende unicamente de Deus. A busca pelo Espírito Santo, ela é unilateral, quer dizer, tem a nossa parte e tem a parte de Deus. Eu quero ler Ezequiel 47 com vocês, a partir do 1. Diz assim: o homem, que era um anjo, foi uma visão que ele teve, tá? Ezequiel tem várias visões, parece complexa quando você lê, eu sei que a maioria não vai ler, mas elas não são. Se você entender o contexto, você vai entender que não é tão complexo assim. Mas nessa visão agora, só para vocês entenderem, lembra que eu falei que Ezequiel estava lá na Babilônia? Lembra disso? Então está lá naquela terra de escravidão. Então se você ler uns capítulos antes, ele vai ver a visão do vale de ossos secos. O que eram aqueles ossos secos? Eram as pessoas que abandonaram a Deus e não tinham o Espírito Santo. Pode ver que o Espírito sopra e eles se tornam de novo alma viventes, igual Adão lá no Éden. Tem uma relação entre o vale de ossos secos e a criação do homem. E aqui também, em Ezequiel 47, vai trazer uma ideia do jardim do Éden. Estava tudo destruído. Por que estava destruído?
porque o povo tinha se afastado de Deus. O povo aqui estava rebelde contra Deus. E aí, aqui ele tem uma visão, e esse anjo, esse homem, levou-me de volta à entrada do templo. O templo estava destruído, então era só uma visão de Ezequiel. E eu vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste. Imagina a água saindo da porta do templo, da igreja, e indo para o leste. Pois o templo estava direcionado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao lado sul do altar. Não importa muito, a água estava saindo do templo, né? Então ele me levou para fora do templo. Eu estava dentro do templo, ele viu que a água saía do altar e ia saindo para a rua. Preste atenção como é unilateral a obra do Espírito Santo. Pela porta norte, e conduziam-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem, ou anjo, foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Como é que a gente chama agora? É uma trena, tá? Então o homem foi com uma trena, uma linha de medir. E enquanto ia, mediu 500 metros. 1000 côvados, tá, gente? O que era um côvado? Um côvado é isso aqui, ó. É a distância daqui até o dedão. Um côvado. Assim eles mediam. Entendeu? Que nem a gente mede assim às vezes, né? Lembra? Eles mediam isso aqui, ó. Então eles faziam aqui, ó, até a ponta do dedão e assim ia indo. Dá mais ou menos um meio metro aqui, sim ou não? Porque essa tradução aqui já é atualizada. Por isso que 1000, ó, pegou a vara de medir, a tradução original vai dizer 1000 côvados, 1000 vezes meio braço, que vai dar 1000 vezes meio metro. Não sei para que eu estou explicando, mas é a matemática da Bíblia, tá? 500, entenderam por que 500 metros, gente, sim ou não? Que a maioria, se pegar a Bíblia valer, vai estar escrito, não vai estar escrito 500 metros, vai estar escrito 1000, que é isso aqui, tá? Não esquece mais, 1000 côvados. Mediu 500 metros então, e levou-me pela água. Quer dizer, ele saiu do templo, era só um córregozinho de água, e ele foi indo. Ele foi o que, gente? Ele foi o que, gente? Isso é o mais importante desse texto. Ele foi indo, ele foi lá, e ele andou 500 metros. O que aconteceu? A água batia aonde? No tornozelo. Pode passar. E ele mediu mais 500 metros. Ele andou mais 500 metros pela água. E agora a água dava nos joelhos. E aí ele mediu mais 500 metros. E agora é aquela parte da onda que tu não quer molhar a parte íntima, né? Tu fica, ai, não é? Entenderam da praia, não? Não? Tá, vocês uns entenderam, os outros estão devagar, mas tá bom. Andou mais, aquela parte, porque até o joelho a gente vai, né? Depois a gente fica assim, ó. Aí depois que molha, não é? Aí esse aí, agora já foi, agora deu, né? Então, molhou mais 500 metros, e aí foi até onde? Na cintura. O que o anjo faz? Mediu mais 500. Quanto já andou aqui? Quanto já andou? 2 quilômetros. 500, 1000, 1500, e agora mais 500, e agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão, o que, gente? Profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um grande rio, que não se podia atravessar andando. Agora preste atenção no que esse rio fez. Ele perguntou, está lá no meio do rio aqui, ó, com aquela boia de caminhão, sabe? Só quem foi da vila sabe. Andou no arroio com aquela boia, sabe o que eu estou falando? Então pegou aquela boia de caminhão e tal, cheia de remenda amarela, está lá. E aí o anjo pergunta, filho do homem, o que tu vê? Ele não via nada, porque ele estava onde? Dentro do rio. Ele não dava pé. Ele não via nada, ele estava ali. Na verdade não estava de boia, ele estava sem boia. Estava ali, quase se afogando. Aí o anjo, na visão, pega ele e leva ele para a margem do rio. Bota ele lá do lado de fora. E aí agora lá no seco, ele consegue ver. Quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, essa água flui na direção, pode passar,
por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia ou até cura a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo o Éden. É você voltar a andar na comunhão com Deus, é você voltar ao propósito inicial de Deus na sua vida. Mas para isso, você precisa não ser apenas uma pessoa que não crê e agora crê. Você não pode ser uma pessoa que agora crê e amadureceu. Mas você precisa ser uma pessoa que creu, amadureceu e entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Para que você tenha o Espírito Santo, entenda que é uma obra unilateral, ou seja, onde Deus te mostra o que você tem que fazer, mas é você que tem que, lembra, Ezequiel foi o que, gente? Foi o que? Indo, mediu 1000 côvados, 500 metros, o que ele fazia? Ele ia, mediu mais 1000, ele ia, mediu mais 1000, ele ia. Por quê, gente? Porque quanto mais eu entro, quanto mais eu ando na direção de Deus, que vai contra as minhas vontades, que vai contra muitas vezes o que eu sinto, e vai contra o que muitas vezes as 3 mensagens, o Espírito Santo nos leva a ir contra o que nós queremos fazer, o Espírito Santo nos leva a andar além daquilo que nós sentimos, e o Espírito Santo, ele nos faz andar além daquilo que os nossos olhos veem. Mas quando, Cássio, eu sou cheio do Espírito Santo? Quando você anda na direção dele. Preste atenção que até 1500 côvados a água dava aqui. Ele ainda estava com os pés aonde? No chão. E enquanto ele tinha os pés no chão, ele podia voltar e sair das águas. A proposta aqui, a palavra de Deus a Ezequiel é a seguinte: eu quero que vocês voltem para mim. Esse povo estava exilado, estava escravo. Eu quero que vocês voltem para mim. Mas eu quero que vocês entreguem tudo para mim. Eu quero que vocês deixem a vida de vocês nas minhas mãos, toda a vida de vocês nas minhas mãos. Eu quero que vocês entrem nesse rio onde vocês não dão mais pé. Eu quero que vocês entrem fundo, mas pode ficar tranquilo, porque quando vocês perder o controle da vida de vocês, eu vou estar no controle, e tudo ao redor de vocês vai ter vida. Amém? Entenderam o que é essa visão de Ezequiel? Esse rio é o que? O Espírito Santo. Esse rio é o Espírito Santo. Se você quer ter vida na sua vida, entregue cada vez mais tudo que você tem ao Senhor e busque cada vez mais o Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé? Às vezes as pessoas querem que o rio venha até elas. Gente, é nós que temos que ir até o rio. Ser cheio do Espírito Santo. Estão comigo, gente, sim ou não? Preste atenção nisso aqui. Ser cheio do Espírito Santo não é nós termos mais do Espírito Santo. É o Espírito Santo ter mais de nós. Entenderam que é o contrário? Mediu, anda, Ezequiel. Eu quero mais do Espírito Santo. A pergunta é ao contrário. Você tem dado mais a Deus? Você tem dado mais o Espírito Santo? Não é você que busca mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. É nós que temos que dar mais a Deus. É nós que temos que entregar mais. É nós que temos que nos render mais. É nós que temos que entregar mais, porque tem gente que dá, mas não larga. Entende? Ó, Deus, pode pegar aqui a minha água, mas não larga. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Salmo 37, e o mais ele fará. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, te alimenta da verdade. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu. No final, gente, Deus dá.
não o que a gente quer, mas exatamente aquilo que a gente precisa. E quando eu digo precisa, olha o versículo 4 de Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele concederá, Ele atenderá aos desejos do teu coração. A gente não pede coisas para Deus, e daí quando ganha, não era bem isso que eu queria. Acontece, gente, sim ou não? Sim ou não? A gente pede coisas para Deus, e daí veio, mas não era o que eu queria. Pois é, porque a nossa vontade, ela pode até ser boa, mas ela não é perfeita. E o Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus, ela não é só boa, e nem só agradável, mas a vontade de Deus é... Gente, Deus, o que Deus tem para nós, encaixa. Sabe quando você bota aquele sapato, que encaixa no pé, que é uma luva, sabe? Quando você bota aquela roupa que veste bem, pois é, o que Deus tem para nós, é perfeito, encaixa, veste bem. Nós erramos, Deus não erra. Por isso que disse Davi, entrega o teu caminho ao Senhor. Por isso que Davi diz, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Vá mais fundo, entregue mais. O que você tem que entregar para Deus hoje? Entregue mais, vai mais fundo, entregue algo para Deus hoje. Amém? Eu quero fazer uma coisa incomum aqui hoje, mas eu quero fazer. Se a palavra falou no teu coração, isso aqui para vocês pode ser novo, para mim era de todo culto antigamente. Se você quer entregar algo para Deus, eu quero que você eu vou fazer o que vem no meu coração. Estou pensando se eu falo, mas eu vou fazer, amém? Eu quero que você venha aqui na frente do altar, diante do altar, um ato de fé. Você que tem que entregar algo a Deus nessa noite. Caso estou aqui na galeria, é por causa da galeria que eu demorei a pensar, mas vem, amém? Você que quer ir mais fundo, vocês me ajudam aí, gente? E você entrega a Deus. E você coloca a sua vida diante de Deus e diga: Deus, eu quero ir mais fundo. Fala com Deus. Eu quero viver por fé. Eu não quero viver pelo que eu vejo, eu não quero viver pelo que eu sinto. Eu quero viver por fé. Eu quero viver acima daquilo que eu sinto. Eu quero viver acima das minhas vontades. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo. Eu quero, Senhor, entregar, assim como Abraão saiu da sua casa, assim como Abraão se propôs a entregar Isaac, eu entrego o meu Isaac nessa noite. Eu entrego aquela área da minha vida que ainda estava sob o meu governo. Eu entrego aquela área da minha vida que eu ainda estava no controle, eu ainda estava com os meus pés no chão, eu não tinha entrado rio adentro, eu não perdi o controle ainda, eu ainda estou no controle da minha vida em alguma área. Você diz para Deus: Deus, eu entrego o controle. Deus, eu vou mais fundo sobre a Tua palavra dessa noite, sobre aquilo que eu ouvi nessa noite, eu vou mais fundo. Eu entrego o meu caminho a Ti, Senhor. Eu confio no Senhor. Eu me agrado do Senhor nessa noite. Sob essa palavra eu me agrado do Senhor, porque eu sei que a minha vontade ela pode até ser boa, prazerosa, mas a minha vontade não é perfeita, mas a Tua vontade para a minha vida, ó Pai, é perfeita. A Tua vontade para as nossas vidas, ó Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A nossa não é, mas a do Senhor ela é. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, eu oro
Eu oro juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs, nós oramos a Ti nessa noite. Nós entregamos a vida a Ti, entregamos as áreas da nossa vida a Ti. Senhor, nós não queremos ser apenas aqueles que creem, mas nós queremos ser maduros, e não queremos só ser maduros, mas nós queremos viver o Teu propósito para a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ser tão cheios de Ti, Espírito Santo, que nós consigamos vencer a vontade da nossa carne, as nossas vontades humanas. Espírito Santo, nós queremos ser tão cheios de Ti, que nós queremos andar além daquilo que nós sentimos. Espírito Santo, nós queremos ser tão cheios de Ti, que nós queremos andar acima daquilo que nós vemos na sociedade, no mundo, ao nosso redor. Tantas dores, tantas crises, tantas famílias destruídas, filhos perdidos, o mundo em guerra, quanta crise financeira, quanta gente na miséria, quantas catástrofes naturais ao nosso redor, aqui do nosso lado, mas nós não queremos andar por aquilo que nós vemos, mas nós queremos andar por aquilo que nós cremos. Senhor, nós queremos ter uma visão além, uma visão acima de tudo isso, Pai. Nós clamamos a Tua presença, Espírito Santo, a Tua presença em nós, a Tua presença em nós, Espírito Santo, transformando o nosso coração, restaurando a nossa alma, nos fortalecendo no Espírito. Nós queremos ser guiados por Ti, Espírito Santo, dirigidos por Ti, Espírito Santo. Nós queremos entregar a vida a Ti, entregar o nosso futuro a Ti, entregar a nossa família a Ti, entregar o nosso casamento a Ti, os nossos filhos a Ti, os nossos pais, os nossos irmãos, entregar a nossa carreira a Ti, o nosso negócio a Ti, as nossas finanças a Ti. Nós queremos entregar o que temos, o que somos, o que podemos a Ti. Espírito Santo, nos ajuda a entrar nesse rio e ser guiado, governado. Pai, nós oramos para que o Teu reino venha sobre nós e que sejamos governados e dirigidos por Ti, Espírito Santo. Nós oramos nessa noite. Aumenta a nossa fé, Paizinho. Aumenta a nossa fé pela Tua palavra, pela Tua presença em nós, Espírito Santo. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. E o Teu reino vem. Você pode declarar isso ao Senhor. A nossa fé está no nosso Deus. E que se abra o céu. Peça isso sobre a sua vida nessa noite. Reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Acima do que vemos, acima do que sentimos, acima das nossas vontades. O Teu reino venha, a Tua vontade venha, Pai.
Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Você pode voltar ao seu lugar.